Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula de artes. Hoje eu estou gravando para vocês um podcast, uma novidade aí, para que a gente possa acompanhar um material de forma bem detalhada. Então, vocês vão deixar o slide aberto e vão ouvir esse áudio, ok? O nosso próximo assunto de artes nesse segundo período se chama Semana de 22, ou Semana de Arte Moderna. E essa Semana de Arte Moderna ela está adentro de um movimento chamado Modernismo Brasileiro, ok? Então eu espero que vocês gostem, porque esse assunto ele vai caber muito para quando vocês estiverem, principalmente no terceiro ano, ok? Então vamos lá. A Semana de Arte Moderna de 1922, ela tem muitos objetivos, mas muitos desses objetivos, eles estão dentro desse contexto histórico, certo? Dentro do contexto histórico do modernismo, a gente tem o aumento da inflação. Esse aumento da inflação no Brasil, ele acabou ocasionando greves, protestos, certo? E isso, de certa forma, trazia muitas angústias à população brasileira, né? Dentre essa população brasileira, trazia angústia principalmente para quem era artista, ok? Segundo ponto muito interessante também é que o que traz também essa angústia aí para os artistas é o resultado da Primeira Guerra Mundial, certo? Lembrando que a gente já está em 1922, mas a gente traz muitas sequelas, né? Traz esses reflexos da Primeira Guerra Mundial para a sociedade brasileira. Então, muitas dessas aflições ainda persistem na cabecinha do indivíduo brasileiro, ok? E claro que isso acaba que trazendo um pouco de influência, né? um pouco desse reflexo, para as obras de arte, seja artes plásticas, seja literatura. Tendo em vista isso, nós vamos para as características, né? O modernismo brasileiro, ele traz características importantíssimas. Dentre elas, a libertação estética. Para que eu possa buscar algo novo, eu preciso ter essa libertação estética. Para quem não sabe, a Semana de 22, ela traz muito o aspecto... traz muito essa transição ainda entre o parnasianismo e o modernismo. Vocês ainda não estudaram essa escola parnasiana. Vocês, para quem é do segundo ano, vai estudar no final do ano essa escola, chamada parnasianismo. E a gente está nessa fase de transição do parnasianismo para o modernismo. Então, muitos desses escritores, eles vão querer romper com o tradicionalismo, certo? Então, por isso que a gente busca essa liberdade estética. Até porque a estética passada era uma estética ainda muito forçada, muito tradicional, cheia de regras. E como a gente não quer seguir regras, a gente vai romper com o tradicionalismo, certo? A gente não quer mais o tradicional no modernismo brasileiro. Por isso mesmo, o artista ele vai acabar fazendo muitas experimentações artísticas, e essas experimentações vão gerar críticas muito grandes a pensadores ainda tradicionais que vão ignorar por completo, ou então vão achar que tudo aquilo é uma loucura, um exagero. Mas nós aprendemos nas aulas passadas que a arte ela não é feita para agradar, e sim para incomodar. E a gente precisa dessa experimentação. A arte ela precisa mudar, assim como todos nós. Segunda característica importante é a liberdade formal. Essa liberdade formal ela adentra dentro do contexto literário. Os versos aqui eles vão ser mais livres, eles não vão ter mais uma quantidade de sílabas poéticas, por exemplo, uma quantidade de estrofes, ou geralmente uma temática central e que seja apenas essa temática sempre. A gente não vai ter isso, a gente não vai se atrelar a rimas, a gente não vai se atrelar a métrica, a gente não vai se atrelar a pontuação. Então os versos aqui realmente eles se tornam mais livres, e por isso mesmo a linguagem ela acaba trazendo um pouco mais do humor, né? Traz uma crítica, mas também traz humor. É tanto que a gente tem muito a linguagem coloquial. A valorização do cotidiano ele está como último ponto das características do modernismo brasileiro, porque a gente vai valorizar principalmente a cultura paulistana, já que o modernismo ele vai realmente
começar em São Paulo e a gente vai mostrar o cotidiano desse paulista. Como é que é o cotidiano de quem mora em São Paulo, certo? Quais são os medos, quais são as vontades do paulista, né? Então, o cotidiano aqui central vai ser do paulistano. Tem uma perguntinha muito interessante dentro desse conteúdo, que é o que os artistas da Semana de Arte Moderna eles pretendiam, o que eles queriam realmente, né? Então, a Semana de Arte Moderna ela tinha como objetivo apenas uma única coisa, certo? Criar uma nova visão da arte, mas ao mesmo tempo divulgar uma nova geração de artistas, de escritores, intelectuais que vão lutar justamente por uma renovação da arte brasileira. E claro, né, pela atualização da nossa cultura. A gente precisa atualizar a nossa cultura brasileira constantemente, senão nós vamos ficar no tradicionalismo a vida inteira. Então, essa ideia da Semana de Arte Moderna acabou provocando muita polêmica, muita agitação, e alguns artistas, né, eles receberam aplausos nessa semana, mas outras artistas receberam vaias, certo? Que a plateia ela era muito atônita mesmo, muito fervente. Então, nas primeiras décadas desse século XX, começaram a se formar grupos de escritores, né? Que assim, que embora sem consciência clara e definida, né, do que realmente eles queriam, eles sentiam que era preciso renovar nossa literatura, por exemplo, a nossa arte. Então, assim, foi criado essa ideia de ter uma semana de arte em que pudéssemos colocar uma obra diferente, uma obra renovadora e que traziam aspectos puramente brasileiros. Seguindo aí, é muito importante relatar também que a Semana de Arte Moderna, ou os ideais modernistas, eles têm uma influência muito grande das vanguardas europeias. Vocês lembram que esse assunto nós estudamos no período passado, né? Então, as vanguardas, elas trazem uma influência muito grande para os jovens nesse período. Inclusive, né, muitos desses jovens estudavam fora do Brasil arte, né, e muitos deles, nesse período, estudaram os principais artistas dessas vanguardas e acabaram trazendo o que eles estudaram sobre esse conteúdo para o Brasil, né? Então, eles queriam aplicar o que eles estudaram desse movimento, né, vanguardista e trouxeram para a cultura brasileira. Eles queriam misturar, né, essas culturas para criar uma arte só. Okay? Então, as vanguardas elas têm uma influência muito grande desses ideais da Semana de Arte Moderna. Então, antes da semana acontecer, tem um cara que a gente precisa chamar a atenção. O nome desse cara se chama Oswald de Andrade. Foi um dos jovens nessa época que estudou fora do Brasil, e quando ele estuda fora do Brasil, tudo para ele é novidade. Ele quer trazer essas novidades modernas para o brasileiro. Então, em 1912 ele chega no Brasil e chega cheio de ideias, né? Tanto que no slide de vocês ele afirma que o brasileiro ele está atrasado 50 anos em quê? Em cultura. Então, a gente ainda está muito enraizado quanto ao parnasianismo, quanto ao próprio simbolismo. Então, a gente está afundado, né, nesse tradicionalismo. A gente precisa caminhar mais para frente. Então, ele colocou que nós estamos atrasados 50 anos em cultura, nós chafurdados ainda em pleno parnasianismo. Então, é importante ressaltar também que muitos desses modernistas, eles não concordavam com as ideias dos parnasianos. Tanto que eles chamavam os parnasianos de academicistas, porque os academicistas, eles não toleravam o moderno. Eles achavam que a arte ela precisava ter regras. E claro que o modernista ele não vai pensar dessa maneira. Isso foi em 1912, né? Pouco tempo depois, em 1917... surge o nome de uma outra artista, né, uma pintora, chamada Anita Malfatti. A Anita Malfatti, ela era uma pintora genial, também estudou fora do Brasil, aprendeu muito as vanguardas europeias, e ela também traz essa influência, né, do movimento vanguardista. Só que assim, um fato importante a ser ressaltado é que dão a ideia para que ela exponha os quadros, né, que ela tanto escondia para o público. E ela resolve fazer uma exposição com seus quadros
e ela pensa que vai ter uma ótima devolutiva do público, mas ela acaba tendo uma péssima avaliação. O público ele não aceitou. Mas, sem dúvida, um fato importante foi a polêmica que essa exposição ela causou, né? Porque assim, ela provocou uma polêmica muito grande dentro desse contexto de arte moderna, ok? Então, assim, foi a exposição de quadros, né? Foi uma exposição somente de quadros na cidade de São Paulo. Foi, pelo menos segundo até onde nós sabemos, em dezembro, né, nesse período de 1917. E também se realizou em janeiro de 1918. Então, foi em 1917 e 1918 essa exposição. E voltando dessa viagem de estudos, né, da Europa, né, e aos Estados Unidos, a Anitta ela conhece novas tendências nesses lugares, né? Tendências artísticas. Então, ela expôs, né, tudo isso nas suas últimas obras. Então, assim, seu trabalho recebeu elogios? Recebeu, né? Recebeu, mas assim, foi duramente atacado, principalmente pelo escritor Monteiro Lobato, que era muito conhecido na época por ser um crítico de arte do jornal, né, o jornal O Estado de São Paulo. E era muito conhecido Monteiro Lobato na época já, né? Só que, como ele era um crítico de arte do Jornal de São Paulo, né, ele publicou um polêmico artigo denominado Paranoia ou Mistificação. E nesse artigo ele compara a arte moderna aos desenhos feitos pelos loucos nos manicômios. Então, no slide de vocês tem um trechinho desse artigo em que ele critica duramente a exposição da Anitta Malfatti. Eu vou ler só um trechinho, né? Um trechinho que inclusive não está nesse slide, né? Então, mas eu vou ler o trechinho que está no slide e o trechinho que eu tenho aqui. No slide ele coloca, né, que há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas, e a outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Embora eles se deem como novos precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com uma paranoia ou mistificação. Estas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Então, como a gente observa só nesse fragmento, nesse primeiro fragmento, que ele basicamente diz que a obra dela é uma obra para loucos, era uma obra anormal, e basicamente ideias de modernistas são ideias efêmeras, né? O que é efêmero? Algo que dura pouco. Então, o que eles estão colocando agora, que tem que acontecer, que é o modernismo, essa ideia ela não vai se findar mais à frente, né? Uma ideia que para ele não vai fazer muito sucesso, o público não vai gostar, né? Observe que ele coloca palavras como escolas rebeldes, né? Ela traz muito essa visão da vanguarda, né? Que para ele é uma escola rebelde, e ele compara as vanguardas europeias como furúnculos, né? De uma cultura exagerada. E mais à frente, né? Acredito que o que dá mais, assim, que deixa a crítica mais pesada, é onde ele coloca que a arte da Anitta ela é uma arte forçada, ela é uma estética forçada. E ele ainda faz uma crítica pesada às extravagâncias de Pablo Picasso.